Saulo, Saulo, por que me persegues? Não sabes que há de viver, vivendo pensando em morrer, morrendo querendo viver, a vida que Cristo embutiu em você, a vida eterna que em ti jaz, nas palavras que nos eternizam, fazendo morrer a nós mesmos, enquanto Jesus vive em nós. Que tuas palavras nos matem, para em Cristo vivermos a vida que sempre foi dele e que passou por você, possa viver em mim, para que eu possa viver, para viver a entender aquilo que um dia o fizestes morrer. Perdestes a vida enquanto vivias um sonho e morreu sempre a crer que havia um sonho sublime a viver. E as suas ideias sobrepujou gerações, transcendeu as nações, e tão digna doutrina que ainda hoje se ensina. E mesmo que muitos no ardil a deturpam, sei que mesmo depois de morto, tu te tornas de Deus emissário. E aquele que ouve a voz de Deus que fluiu de você, ecoou pelos ares, pelos séculos e séculos, e veio a mim para eu reviver a morte que um dia foi vida em você. Já não vivo mais, hoje eu vivo a crer que Jesus vive em mim, pois a vida de Paulo, que um dia foi Saulo, sou Saulo que aos poucos sonho em ser como Paulo, até que um dia o meu viver seja Cristo e o meu lucro seja morrer. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso. Gostaria de meditar sobre um texto que encontra-se no livro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 24, que diz o seguinte: Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contando que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho da graça de Deus. Ó meu Deus amado, faça-me que eu seja digno, pelo menos para falar sobre coisas tão maravilhosas como a tua própria palavra, e de um homem que abriu mão da sua própria vida para viver um evangelho e levar a mensagem aos gentios. Homem que passou por angústias, por tribulações, que de perseguidor passou a ser perseguido. Mas como está testificado aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 24, ele não teve a sua vida em nada precioso. Aos Gálatas ele já disse algo tão profundo. Capítulo 2, no versículo 20, quando disse: já estou crucificado com Jesus Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Com o testemunho maravilhoso deste homem que padeceu tanto por amor ao Evangelho. Em um outro texto bastante profundo e emblemático, ele fala das suas agruras já na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8, em que testifica-se o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no seu corpo, para que a vida de Jesus manifeste também em nossos corpos.
Quanta diferença na atual conjuntura, onde o evangelho vem sendo tão deturpado, onde o humanismo engendrou-se no cerne da igreja, onde o homem procura, acima de tudo, ter e não ser. E Paulo, que era fariseu, que estudou na escola de Gamaliel, homem que tinha cidadania romana, homem que perseguia os filhos da fé, os que eram cristãos na sua época, até que a caminho de Damasco, sedento por mais ódio e vingança, ele depara com uma enorme luz, e essa luz se chamava Jesus. Então Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. E ao ouvir a voz profunda de Deus falando no seu coração, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele entendeu que a vida dele para nada mais servia. E é por isso que também ele diz, ele prefere muito mais falar sobre a morte. E que evangelho louco é esse quando nós olhamos pelas suas, me parece que são 13 cartas que ele escreveu que testifica no Novo Testamento. E geralmente ele fala muito mais em morrer para esse mundo e viver para Deus. São exortações que ele deixa, por exemplo, aos Colossenses no capítulo 3, que nós devemos buscar as coisas que são do alto e não as coisas que são da terra. Aos Filipenses ele diz, o meu viver é Cristo e o meu morrer é ganho. E seguindo-se esta sua ideia fixa de preterir as questões que são seculares deste mundo, mas suspirar avidamente pelas coisas que são de Deus. A síntese do testemunho de Paulo em suas cartas é essa. É abandonar os nossos pecados, arrependermos dos nossos erros e buscar acima de tudo reconhecer aquele que morreu na cruz para que pudéssemos ter vida eterna. Suportava as perseguições, suportava as tribulações. Existe um texto que ele escreveu no livro de Romanos, no finalzinho do capítulo 8, que é tão profundo também. Ele diz, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. É melhor a gente olhar e ler, porque testifica o seguinte, pois quem, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele para depois ser restituído? Não, melhor dizendo, isso é no capítulo 11 de Romanos, por isso que é bom a gente manter-se dentro do texto. A partir do versículo 33, Romanos 11, 33. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a ele, para que seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quem somos nós na ordem do dia? O que somos nós na ordem do dia? As cartas de Paulo estão aí para reverberar e, como eu disse no poema, transcendeu eras e eras, nações e nações. Mas nós, infelizmente, temos preterido, valorizado muito mais uma igreja antropocêntrica, cheia de pragmatismos religiosos, onde os fins justificam os meios. E eu também quero refletir sobre essa questão do pragmatismo, porque eu sempre também costumo afirmar, já que a máxima do pragmatismo atesta que os fins justificam os meios, eu afirmo que os fins só justificam os meios quando os meios que estão sendo usados não adulteram, não deturpam o paradigma. E o paradigma é as Sagradas Escrituras. E nelas cartas de um homem que padeceu profundamente, que sofreu amargamente, que sofreu brutalmente. E um texto que ele diz, que eu acho tremendo, ele
temendo estar gloriando no seu sofrimento. Numa carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, em que ele disse que levou 5 quarentenas menos uma, passou por naufrágio, passou por todas as sortes de intempéries, de sofrimentos, de flagelo. E no fim do capítulo 12 ele diz o seguinte: para que eu não me ensoberbecesse pelas excelências das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, Satanás, mensageiro do diabo, para que eu não gloriasse. E ele dizendo, segundo ele disse, que por 3 vezes clamou o Senhor. Mas esse mesmo Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. E ele continua dizendo: porque o poder de Deus se aperfeiçoa, o meu poder, segundo a palavra de Deus, se aperfeiçoa nas fraquezas, nas injúrias e nas perseguições. Por isso é imprescindível que voltemos e identifiquemos mais com as aspirações deste homem chamado Paulo. Volto a dizer que tanto sofreu, que tanto padeceu, mas no entanto prevaleceu. E o seu cântico de vitória, no capítulo 8, em que testifica a partir do versículo 31, é muito profundo e dá para entender de qual tipo de vitória que esse homem falava. E ele continua dizendo a partir do versículo 31 do capítulo 8. O que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou a todos nós, por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? É pena que a igreja da atual conjuntura vê apenas essa parte como algo de triunfalismo, mas esquece de discorrer numa homilia responsável, expositiva acerca desse texto. Porque Paulo, a partir do versículo 35, reverbera até hoje para nós qual é o profundo propósito de se tornarmos vencedor. E ele diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte todo o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem principados, nem potestades e nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o cântico de vitória de Paulo, que na sua época, que morreu por volta do ano 60 e poucos, após Jesus Cristo ter sido levado aos céus, convivia com seus temporâneos, sendo queimado, sendo lançado nas arenas, colocado em poste como luzeiros, morrendo barbaramente, uma igreja perseguida pelo governo de Nero, onde Paulo acabou morrendo decapitado também, por amor ao Evangelho. Alguns mais românticos dizem que ele não suportava mais esperar chegar o momento de sua morte. Não sei se é verdade. Dizem que tiveram que matá-lo ao meio do caminho. Se é verdade eu não sei, mas não deixa de parecer uma verdade. Porque quando nós lemos as cartas de Paulo, as suas 13 cartas, um homem que passou em cadeias, mas com a alma livre. Esse paradoxo é tão profundo que antes era um religioso fariseu, com fama, com todas as pompas, mas era um homem preso. Preso pelo mundo, preso pela religiosidade. A mesma religiosidade que na atual conjuntura, a uns aparece num relativismo abissal, onde cada um tem a sua verdade pessoal e várias verdades e cada um defende as suas ideias, onde também volta uma velha máxima minha, em que eu digo que o homem luta por sua razão, mas a verdade pertence a Deus. O homem luta por sua razão e dá a vida por ela,
mas a verdade pertence a Deus. A verdade que fez não somente Paulo, mas todos os seus discípulos, ou melhor dizendo, todos os discípulos de Jesus, os apóstolos e aqueles que foram seguidores, como Policarpo, um outro que foi um discípulo de João. João que viveu na ilha de Fátima padecendo profundamente, que deixou seu legado, por exemplo, para o bispo de Esmirna chamado Policarpo. Policarpo, que já velho de idade, cansado, batido, foi levado à fogueira. E quando seus algozes foram buscá-lo, segundo os mais românticos também, eu acredito que seja verdade, porque esse romantismo é um tanto bizarro. Um velho sendo levado para ser morto numa fogueira. Então se achegaram a ele dizendo que ele poderia renunciar a Jesus Cristo, mas Policarpo simplesmente disse: há 86 anos eu sirvo aquele que me amou. Ou melhor dizendo, há 86 anos tenho servido a Cristo. Como posso negar aquele que tanto me amou, que se entregou por mim? É necessário que nós pelo menos venhamos a reverenciar esse evangelho. Quando estou falando, por exemplo, falei sobre o pragmatismo nessas campanhas onde que tiram textos separados dessa palavra que está aqui, deturpadamente confundem a mente das pessoas para a satisfação dos seus egos, para promulgar o humanismo que transformou o homem no centro das questões. Eu fico imaginando os nossos célebres pregadores, célebres cantores, cheios de fama no apogeu, com luzes da ribaltas, enfim. O que eles pensam da igreja primitiva? Por que não dizer também da igreja da Idade Média que foi tão perseguida? Quando cobram os tubos em dinheiro para cantar ou para pregar. Esquece um ensinamento tão maravilhoso de Jesus Cristo na Santa Ceia, quando ele foi fazer a ceia. Testificado em João no capítulo 13. Para concluir essa mensagem, estou falando de Paulo. E Paulo, de tanto desejar ser Jesus Cristo, como está testificado em Gálatas 2:20, que chegou a dizer: já não vivo mais eu, mas Jesus Cristo vive em mim, a vida que eu vivo, vivo nele pela fé. E o que leva Paulo a se identificar tanto com essa realidade do paradigma que está nas Sagradas Escrituras? Na Santa Ceia os discípulos estavam, e o costume dos judaicos era simplesmente de lavarem os seus pés, mas eles não faziam isso. Havia sempre um subalterno, serviçal, tido como pusilânime, por que não dizer talvez como escória. Era um escravo que ficava à porta, silencioso, pronto para pegar um atalho, uma toalha e lavar os pés daqueles que haveriam de fazer parte de qualquer evento que houvesse, já que quando vinham da rua os pés estavam sujos de poeira. Mas eis que o mestre querido simplesmente pega a talha e a toalha e começa a lavar pés por pés de cada um dos discípulos, ensinando o que é ser servidão, o que é ser escravo. E ele mesmo disse: eu vim para servir e não ser servido. Hoje nós escolhemos em qual igreja iremos pregar, quanto iremos receber, e se não receber, enfim. Esquecendo que a igreja, nós já tivemos o grande valor que Paulo entendeu, que ficou testificado nesse livro de Romanos. Porque todos pecaram, segundo o capítulo 3. Porquanto destituído da glória estão. Em Romanos 3, no versículo 10 diz que, ou 11 diz que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. E no capítulo 6 testifica, 23, algo de profundo também, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo entendeu essa mensagem e ela não pode ser esvaída, ela não pode ser dirimida ao longo dos anos. Precisamos voltar com a igreja cristocêntrica, sem humanismos, sem relativismos, sem qualquer tipo de ismos, infelizmente, que tem deturpado a sã consciência da igreja tão triunfalista,
tão humanista, onde as instituições crescem e recrudescem de forma abissal, porém de forma deturpada, e não há mais aquele arrependimento de outrora. Sejamos como Paulo, porque Paulo deixa algo profundo. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Amém.